Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? E aí? Eu gostaria que você me falasse a cidade onde. Não, primeiro, eu gostaria que você falasse primeiro o seu nome, depois a cidade aonde você está e por que você procurou a gente. Eu sou a Lohane, eu estou em Vitória, no Espírito Santo, e eu procurei vocês para me ajudar a passar na prova de trânsito. O que estava acontecendo na prova de trânsito? Bem, eu já tinha feito 3 processos e já tinha chegado a Certo, 6 ou 7 reprovações, tá. então eu senti que eu precisava de uma ajuda. Ah, você acha que a ajuda psicológica neste momento era o que você precisava? Eu acredito que sim, até porque deu certo. E eu recebi também algumas indicações de que isso poderia me ajudar. Tá. E como isso te ajudou? Conta um pouco para a gente o que acontece para acabar surtindo efeito no exame. Bom, eu acho que o principal fator é que as minhas experiências negativas anteriores acabavam atrapalhando o meu aprendizado, né? Então, as sessões de terapia, elas ajudaram a lidar com a experiência negativa e ficar mais aberta para realmente aprender o que era necessário para passar na prova. As pessoas às vezes me procuram e falam que querem ficar calmas durante a prova. Foi isso que aconteceu? No meu caso, não sei se isso vale para todo mundo, mas a nossa estratégia foi que não adiantava tentar ficar calma, porque eu ia ficar nervosa de qualquer jeito. E assim, eu sempre gostei de pensar não só na prova, mas como que seria a minha experiência dirigindo depois. E podem haver situações no trânsito que te deixem nervosa, ou você pode estar nervoso por outros fatores pessoais que nada disso pode permitir que afete o seu desempenho no trânsito. Então, a questão foi mesmo relacionada a, mesmo que se eu estivesse com uma emoção negativa, mesmo que eu estivesse nervosa na hora da prova ou alguma situação inesperada acontecesse, eu estivesse preparada para lidar com aquilo. Exatamente isso, né? Que a gente fala, não existe um milagre, né? Para você ficar calma. Na realidade, você tem que aprender a desempenhar nervosa, né? Exatamente. É E isso. eu fiquei nervosa na prova e foi tudo bem. Conta como é que foi esse ficar nervosa na prova e dar conta. Eu acho que é mais uma ansiedade, né? Principalmente antes da prova começar, tem uma etapa de espera sozinho no carro muito grande. Esse sempre foi o período de maior ansiedade para mim, que o coração começa, você começa a sentir o coração bater e as pernas tremem. Já aconteceu de eu errar a manobra porque a perna estava tremendo tanto de eu não conseguir segurar a embreagem, né? Então, assim, era realmente fazer um exercício mental no momento que esse sentimento vem e ter firmeza naquilo que você está fazendo, confiança de que você sabe o que você está fazendo. E foi assim que eu fiz, conforme a gente tinha discutido e ensaiado antes, né, nas terapias, e deu certo. O que você acha do exame prático do Detran, Lohane? Olha, sinceramente, eu acho que ele não mede as habilidades do motorista de maneira adequada. Eu acho que ele exige coisas que, se você às vezes até colocar em prática no trânsito, você pode se colocar em perigo, né? E por outro lado, outras coisas que são muito importantes, talvez ele não seja eh, tão preciso. Mas, assim, para mim sempre foi uma questão de demonstrar ter o controle do veículo, né, e saber, desempenhar o papel que é esperado para você ali naquela avaliação. Então eu também tive muito isso em mente, não fazer o que é melhor,
ou que poderia ser mais correto, mas aquilo que ele espera, né? Então, assim, na prova de trânsito, você não pode ser muito ousado, por exemplo, mesmo que você tenha a oportunidade de se colocar numa faixa mais adequada para onde você quer chegar, são situações que você vai usar no seu dia a dia de trânsito, você não pode fazer isso, porque o avaliador, ele está assustado, ele não sabe se você está tomando essa decisão, por quê? Você é um motorista experiente, sabe o que está fazendo, ou porque você está fazendo uma coisa que não deveria. Quais eram os sintomas que você sentia? Você já falava que sentia o coração, a perna também. Quais foram os sintomas durante esses 6 ou 7 exames que te atrapalharam? Eu acho que o principal sintoma estava muito relacionado a sentir uma aversão, uma indignação ao processo como um todo, Tá. né? Houve situações de parcialidade por parte dos avaliadores, grosserias. Então, assim, eu não entendo que esse é o modo correto de conduzir os processos. Também acho que o processo de educação é inadequado, né? A forma de ensinar a dirigir. Teve uma situação muito marcante na terapia, por exemplo, que era relacionada à utilização dos retrovisores. Todos os instrutores que eu tive na minha vida, eles falaram assim: agora você coloca o retrovisor na posição que ele precisa ficar, de forma que você veja isso e veja aquilo. Falava uma descrição, mas nunca ninguém mostrou para mim uma foto, por exemplo, de como eu deveria realmente ver no retrovisor. E na terapia, a psicóloga, ela me recomendou um material onde eu poderia ver isso, porque foi uma das dificuldades que a gente identificou, né, a posição dos retrovisores. E, assim, é uma coisa tão simples, sabe? Que poderia ter me ensinado no primeiro dia. Eu tenho vários exemplos como esse, né? Que só o último instrutor que me falou que eu poderia frear totalmente o carro na hora que eu estivesse fazendo a parada regulamentar e continuar controlando na embreagem. Eu não sabia que eu podia controlar na embreagem. Então, era muito difícil fazer a parada regulamentar, porque eu deixava o carro morrer com frequência, óbvio, baixava muito a velocidade dele, né? Então, assim, eu acho que avaliar mal todo o processo, desde as autoescolas até o Detran, era uma coisa que me atrapalhava muito. Então, eu já chegava com aquele espírito negativo. Isso aqui está tudo errado mesmo, eu não queria participar dessa palhaçada, achava aquilo muito ruim. Então, eu acho que assim, esse era o meu principal sintoma mesmo, era o sentimento negativo em relação ao processo. E aí desencadeava todos os outros, né? Então, você concorda quando eu costumo muito falar isso, que o exame, ele ensina você, as aulas da autoescola, eles não ensinam você a dirigir, eles ensinam você a passar no exame. Até isso eu acho que eles poderiam fazer melhor, sabe, Cecília? Porque, assim, por exemplo, tem uma coisa que eu sempre falo com amigas quando eu estou comentando esse assunto e tudo. A última vez que o examinador, que o instrutor fez uma prova foi, sei lá, 20 anos atrás. Ele não sabe como é a prova. Não. E, assim, ter feito uma prova antes, a primeira prova que eu fiz até o final foi a penúltima, antes da terapia. E, assim, para mim foi muito importante. E aí, nessas últimas aulas que eu fiz, eu pedi isso, foi uma estratégia que a gente traçou na terapia também, que a gente fizesse as aulas igual a prova, um simulado da prova. Porque muitos instrutores que eu tive não faziam isso. Então, chegavam momentos da prova que eu não sabia o que fazer, né? Eu não sabia como encerrar a prova, por exemplo. Uma vez eu fiquei reprovada porque eu não sabia, estava chovendo e eu não sabia como desembaçar os vidros, eu não consegui ver a baliza. E eu não podia pedir para o instrutor me dizer como desembaçava. Então, assim, sabe, eu acho que
falta talvez um programa mesmo didático, feito por um profissional de pedagogia ou multidisciplinar, tratar isso como qualquer outro processo de educação, não pegar um cara que sabe dirigir, passou numa prova de instrutor, sei lá como que é o critério de seleção disso, né? E fez, eu não sei, eu acho que poderia ser uma coisa mais estruturada metodologicamente. Que bom, que análise bonita que você fez, né? É isso mesmo. O fato de ser online ajudou você? Ah, com certeza, porque eu não teria tido a oportunidade de me relacionar se não fosse online. E assim, hoje em dia facilita muito, né? Você ganha o tempo de deslocamento. Eu tô aqui no meu horário de trabalho, é muito fácil eu parar 40 minutos para poder fazer uma sessão do que se eu tivesse que ir para um local e depois voltar para o trabalho. Então, sem dúvida, o formato online é um grande ganho para os modelos de terapia como um todo. Legal. O que que você acha, assim, se você conseguir pegar alguma coisa que a psicóloga falou, que você falou, virou a chave, aonde que você percebeu? Você lembra um momento ou não existiu esse momento? Menina, eu acho que teve vários momentos assim, né? Mas eu acho que um que seria bastante interessante é quando ela falou para mim exatamente o que eu estava contando, né? Que olha, não tem jeito de não ficar nervosa. Se seu propósito é não ficar nervosa na hora da prova, esquece. Não é assim que a gente vai resolver. Aí eu, tá bom, então quando você aceita a ideia, né, já é meio caminho andado. Que legal, que legal. Você aconselharia pessoas que estão com a mesma dificuldade de passar no exame a procurar ajuda psicológica? Com certeza. Inclusive, já falei com algumas pessoas, assim, que já passaram na prova e não dirigem, né? Porque o meu perfil é bem assim, né? A gente até identificou isso na terapia. Eu não passaria na prova enquanto eu não me achasse merecedora. Então, eu, na verdade, eu tive que aprender a dirigir primeiro para depois passar na prova, né? Mas eu sei que muitas pessoas conseguem decorar aquilo ali, né, e tudo, e passar na prova, só que aí depois aprender a dirigir é um outro momento, né? Então eu também já recomendei para as pessoas que querem voltar a dirigir ou querem realmente usar a carteira de motorista para fazer. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui expondo o seu parecer para ajudar as outras pessoas. Eu queria te parabenizar e perguntar como é que você está? Você está feliz? Como é que foi passar nesse exame? A hora que você passou, conta para a gente como é que foi. Menina, assim, foi muito emocionante, porque eu não tinha certeza, né, eu até achei que eu tinha errado algumas coisas, mas eu nunca soube quantos pontos perde em cada um, mas assim, eu já estava satisfeita por ter terminado a prova, né? Mas assim, quando eles falaram que eu também não tinha errado nada, eu fiquei bastante orgulhosa, né? E fiquei feliz por não ter desistido, fiquei também feliz por ter tomado a decisão certa de procurar os apoios que eu precisava para isso, não ter achado que eu ia resolver sozinha, né? Então foi demais. E aí aconteceu, né? Você sabe, de eu ter que ficar fora. E, menina, nada da CNH saía e foi um susto, porque meus exames médicos e psicológicos eu tinha feito há um ano atrás. Então, depois que eu voltei de viagem, ainda tive que refazer psicotécnico, exame médico e tudo, mas eu, né, não fiquei reprovada em nenhum, felizmente, né? E aí saiu a CNH esses dias. Eu já dirigi sozinha umas 2 vezes. E tô só esperando regularizar aí as coisas do seguro para poder ir e voltar do trabalho todo dia tranquilo. Que legal, quero te desejar felicidade nesse seu novo comportamento como motorista, né? E que agradecer aí novamente pela sua colaboração de estar falando com a gente. Obrigada, Eu Lu. também quero aproveitar para agradecer tudo que vocês fizeram por mim e também o mimo que eu recebi aqui, já vou botar na chave do carro. Muito obrigada, adorei, uma fofura. Que Valeu demais.